1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo... Oi, eu estou no 2 Samuel. Aguenta a mão aí, irmão. Espera eu aí. Estou falando bonito aí, que depois Ismael vai editar. Capítulo 17. Diz a palavra do Senhor. Versículo 14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se assim por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para os teus irmãos, uma êfase desse grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-os ao arraial, aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva para o chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se com ele vai tudo bem, e tomarás o seu penhor. E estava Saul, e eles, e todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a grita chamavam para a peleja. Até aí. Senhor, fala conosco. Dai-nos a tua bênção. Ministra sobre nós o teu Espírito, e declaramos a tua vitória. Amém. Podeis assentar. Nós vamos ficar nesse texto alguns dias aqui. Todo mundo já ouviu falar da milícia ou da batalha dos filisteus contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que ali no vale se travou uma batalha. De um lado do vale estava o exército filisteu, e o grande general de guerra, o comandante de guerra, o grande guerreiro dos filisteus, chamado Golias. E do outro lado, Saul, juntamente com o exército de Israel, estava entrando ou acampados ali para a milícia de batalha. E a Bíblia diz que diariamente, tanto pela manhã como pela tarde, a trombeta soava, e o povo de Israel se colocava em ordem para a batalha. E assim fizeram durante 40 dias. Todos os dias, tanto pela manhã como pela tarde, a trombeta soava e o povo ali se preparava para a batalha, mas ninguém guerreava. Motivo este, porque estavam entrando em negociação. O acordo era este, que o povo não precisava ir ou pleitear para a batalha, porque poderia guardar os seus guerreiros por mais tempo, ou para outras milícias certas. Apenas arrumaria ou entraria em acordo que se encontrasse entre o povo de Israel um homem ou um guerreiro a militar ou a batalhar com o povo filisteu através do seu grande soldado chamado Golias. E a Bíblia diz que Saul foi levando isso, foi levando essa afronta, porque Golias todos os dias
descia até o vale e afrontava o povo de Israel e afrontava também o Deus de Israel. E Saul, que era o comandante, era o rei ali da estratégia de guerra, e não muito obstante, e é interessante dizermos que a Bíblia diz que o rei de Israel, Saul, era o homem mais forte, era o homem mais poderoso, era o general de guerra ali, e era o que tinha equivalente ou tinha uma condição de lutar contra o gigante Golias. Mas ele vai levando, por ser rei, ele vai levando ali, ou vai levando a situação nas coxas, vai deixando o tempo passar, e passa-se 40 dias, e nada de guerrear, e nada de ninguém enfrentar o gigante Golias, e nada do exército ir para a peleja. E diz a palavra do Senhor, que vai passando-se o tempo, e nada muda. Golias, da região de Gat, vai afrontando, vai se levantando com toda a sua armadura, ali naquele vale do Carvalho, e a Bíblia relata que o povo filisteu estava em ordem de batalha, e o povo de Israel também se colocava em ordem de batalha, mas não havia confronto. Passa-se 40 dias, nada se muda, e até que Golias chega e pede a peleja. Então, já que nós não vamos entrar em guerra, dai-me um homem do povo de Israel, entre os judeus, entre os israelitas, para guerrear comigo. E ele faz ali a afronta, desce armado, desce lá com o seu capacete, com o seu escudo, com a sua armadura, com sua espada, e diz a Bíblia que ele começa a afrontar e pede para o desafio, até que Saul, ele ouve toda essa afronta, ele teme, fica espantado, o exército se espanta, mas mesmo assim ninguém responde, ninguém fala nada. Bom, nesse período de tempo, a Bíblia diz que Davi, mais ou menos nessa época, 16 para 17 anos, a mandato ou a mando do seu pai, ele sai de Belém de Eufrate e vai até ali no Vale Carvalho, e fala, e vai e leva pão, leva ali algumas coisas, e entre esses também 10 queijos, e diz a palavra do Senhor, que o Jessé era muito estrategista, para que Davi pudesse entrar no campo de batalha. Primeiro ele dava os queijos para os maiorais, para os capitães, e ele entrava no campo de batalha e conseguia conversar com seu irmão, com seus irmãos, que 3 irmãos de Davi estavam ali na peleja, e diz a palavra do Senhor, que Jessé fizera isso para saber se os meninos iam bem. Mas é óbvio que só existia uma afronta psíquica, só existia um preparar, mas a batalha não estava sendo travada. E aí eu começo a entender algumas coisas para nós que estamos nessa campanha que estamos realizando dos valentes. Nunca ninguém vai mudar a história sem passar por um grande confronto. Nunca ninguém. Nunca ninguém vai conquistar nada. Nunca ninguém vai obter nada se não entrar em um grande confronto. O tamanho do confronto vai declarar a repercussão do seu sucesso. Repita comigo: o tamanho do meu confronto vai trazer a repercussão do meu sucesso. Tem muita gente querendo sucesso, tem muita gente querendo ibope, tem muita gente querendo fazer história, mas ele não quer entrar em um confronto. E isso no mundo espiritual, irmão, é impossível. Se você quiser ser abençoado por Deus, se você quiser ter sucesso no mundo espiritual, se você quiser ser
agraciado diante de Deus, saiba de uma coisa: você vai ter que entrar num confronto. Aí você diz: pastor, mas como isso? Mas não é possível, não existe a possibilidade da gente dar um drible na situação. Não, irmão, você vai sempre ouvir a corneta espiritual, a trombeta soando para a hora da batalha. E a Bíblia relata no livro de Provérbios: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Nós pregamos semana passada dizendo que o Senhor, Ele nos abençoa. A Bíblia diz que o preguiçoso ele deseja, mas se ele não guerrear, se ele não agir, o milagre não vem. Só existe vitória para aquele que gosta ou para aquele que entra para a peleja. Aquele que não entra para a peleja, ele não vai obter graça de Deus e nem sucesso. Ele não vai obter resposta divina. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus das batalhas. A Bíblia diz que Ele quebra o arco, corta a lança e dá a vitória para aquele que crê. Veja bem, meu irmão, se você não entender que o milagre acontece através de Jesus Cristo, que é o nosso general de guerra, e a Bíblia diz que só existe possibilidade de obter vitória nessa peleja se nós erguermos a nossa cabeça e abrirmos a porta do nosso coração para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por quê? Porque quando nós erguemos a cabeça, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o mundo espiritual e sabemos que Deus está conosco, quando delatamos o nosso coração, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a palavra de Deus, a glória de Deus, a promessa de Deus adentra no nosso coração e o Senhor peleja por nós. Diga para o seu irmão: o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. É Deus que peleja. Mas a disposição é nossa. Pregamos semana passada que o cavalo se prepara para o dia da batalha. Ele vai para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Mas tem que ir para a batalha. Tem muita gente que tem aquela filosofia de preguiçoso: Deus não quer que eu peleje, Deus não quer que eu guerreie, porque se Deus quisesse que eu fosse vencedor, eu não estaria passando por essa batalha. Olha, eu não sei o que está acontecendo, pastor. Eu acho que Deus não quer me curar, porque se Deus quisesse me curar, Ele não teria ou não permitiria com que eu ficasse doente. Eu acho que Deus não quer que eu prospere, porque se Deus quisesse que eu prosperasse, Deus não teria deixado a minha firma falir. Eu acho que Deus não quer que eu trabalhe, ou que eu me dê bem no emprego, ou que eu tenha um bom salário, porque se Deus quisesse que eu tivesse um bom salário e tivesse uma vida financeira bem sucedida, Ele não teria permitido com que eu perdesse o emprego. Isso é filosofia, irmão, de preguiçoso. É gente que não quer guerrear, é gente que não quer resistência, ele não quer ser confrontado. E no mundo espiritual não existe resposta para quem é preguiçoso. A Bíblia diz: ide ter com a formiga, ó preguiçoso. O preguiçoso deseja, mas recusa-se a trabalhar, recusa a lançar a mão. E aí Provérbio diz: e de ter com a formiga. Por quê? Porque a formiga é interessante. Ela tem uma estratégia. E a estratégia é sempre trabalhar e nunca parar em obstáculos. Tem gente que para em obstáculo fácil, irmão. Ele sempre cede, ele vai bem. Ele até tem coragem de começar. Só que quando os obstáculos começam, ele afrouxa. Ele se torna fraco. Ele logo esmorece. Ele logo desfalece. Ele logo esfria espiritualmente. Ele logo para.
Ele até se prepara para a batalha, mas não trava a batalha. Ele até se prepara para o confronto, mas quando ele vê a adversidade e o tamanho do gigante, ele faz que nem Saul. Ele deixa o tempo passar para ver se Deus vai mandar um trovão dos céus. Ele deixa o tempo passar para ver se o inimigo desiste. Não vai desistir não, irmão. O inimigo está convicto. É você que tem que ir para a batalha no nome de Jesus. Você tem que ir para a batalha no nome de Jesus. E a batalha só vence aquele que é valente. A Bíblia relata que Deus tinha promessa, a terra que mana leite e mel, para o povo de Israel. E quando Moisés mandou os espias, vocês conhecem a história. A Bíblia diz que ele mandou os príncipes, os guerreiros, os chefes de cada tribo. Espiaram a terra. E quando os espias voltaram com o seguinte argumento: a terra é boa, o fruto da terra é maravilhoso, realmente é a terra que mana leite e mel. Está lá no livro de Deuteronômio, no livro de Números. Realmente tudo que Deus prometeu é aquilo lá, só que a terra já tem moradores. E são gigantes. São gigantes. Diga para o seu irmão, a batalha vai ser grande. Mas diga para ele, o sucesso também vai. Nessa batalha, irmão, só tem duas chances. Ou você sair com grande sucesso no nome de Jesus, ou declarar uma grande covardia da sua parte. Porque isso é evangelho. A Bíblia diz que Jesus teve que resistir até o sangue. A Bíblia diz que o povo de Israel, aqueles chefes, subiram, viram a terra, mas diz, já tem moradores, são gigantes. Em nome de Jesus, a promessa de Deus é sobre a tua vida. A bênção que você quer, saiba, às vezes está na mão do inimigo, às vezes está na mão de pessoas que não conhecem a Deus. Mas se Deus tem promessa na tua vida, em o nome de Jesus, Deus vai adestrar as tuas mãos, te dar força, e você vai tomar posse da bênção, em o nome de Jesus. E aí você diz assim, pastor, porque a terra já tem dono? Porque alguém nos nossos antepassados deixou de obedecer. Satanás disse para Jesus, na tentação, olha só o que ele disse assim: eu te darei toda a glória e riqueza e poder desse mundo, porque a mim me foi dado, e eu dou a quem eu quero. Está certo que ele é o pai da mentira, mas dessa vez ele falou a verdade. A Bíblia diz que Deus deu todo o domínio, riqueza, glória, majestade e poder na mão de Adão. Adão tinha o domínio. E Adão entregou para Satanás. Quando entrou no lero, na conversa da serpente no jardim do Éden. E a Bíblia diz que assim ele foi limitado com o pecado. Ele entregou o domínio a Satanás. Porque o domínio pertencia ao homem. E eu acho interessante, irmão, que a palavra que Satanás diz, a mim me foi entregue. O inimigo, o ser humano, o homem nem resistiu. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo, diga amém. Nem lutou, nem reivindicou. É por isso, meu irmão, que nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia. Na Bíblia é a regra de fé e conduta. E é chamada ação testamentária. O que é ação testamentária? É quando alguém tem em si um testamento. Nós temos na Bíblia 2 testamentos. É chamado o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é constituído por 39 legislação.
O Novo Testamento é constituído por 27 legislação. E é através do testamento que nós provamos que somos herdeiros, que aquilo que nós queremos é de nossa possessão e é do nosso direito legal e jurídico. Em outras palavras, quando nós cremos na promessa de Deus, entendemos que tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário é direito nosso, é herança nossa, porque o sangue de Jesus nos garante a vitória e nos constitui esse direito. Aleluia. Se a Bíblia diz, aplauda o nome do Senhor. Se a Bíblia diz que sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, é porque está descrito que Cristo Jesus nos deu essa garantia. E a Bíblia relata que Ele é o Jeová Nissi, o Senhor da bandeira, o Senhor do estandarte, o Senhor que nos dá a vitória. Se a Bíblia diz que Cristo levou as enfermidades e as dores, Ele tirou de nós e levou sobre a cruz, é porque a Bíblia garante que Jesus Cristo é Jeová Rafá, o nosso médico, ou o médico dos médicos. Se a Bíblia garante que o Senhor nos dá condição e sustento, é porque a palavra do Senhor declara que o Senhor Jesus é o nosso Yahvé, Ele é o nosso pastor, e como pastor da nossa alma, nada há de nos faltar. Se a Bíblia garante que Jesus Cristo morreu na pobreza, a Bíblia diz, sendo Ele Deus, e vimos Deus morrer na sua pobreza, lá no livro de 2 Coríntios capítulo 8, para que nos tornasse rico, é porque a Bíblia nos garante que Ele é o Jeová Jiré, aquele que provê a nossa necessidade e nos prospera. Se a Bíblia garante que Ele é o que está conosco, a Bíblia diz que Ele é o Jeová Chamar, maior é o que está conosco do que aquele que no mundo está. Então não podemos temer e não precisamos temer, porque Jesus Cristo é sobre a nossa vida e a legislação já garante a nossa vitória. Aleluia. Creia nisso. Pega aqui para mim, Marco. Não, deixa lá mesmo, não precisa não, meu. Deixa aí mesmo. Obrigado. A Bíblia nos constitui isso. Mas não adianta falarmos de peleja e não ir para a peleja. Não adianta. O povo de Israel viram a terra prometida, contemplaram os frutos, mas a Bíblia diz que na hora de recuar, de dar as informações, eles deram a informação verdadeira. O gigante existe. Existem gigantes. São homens de batalha. Mas com uma visão distorcida. Uma visão deles. Olha a visão distorcida. Éramos para com eles como gafanhotos. E eles nos viam como gafanhotos. Ninguém foi lá falar com o gigante dizendo, viu, como que você me enxerga? Viu, o que você acha de mim? Como que é? Às vezes mulher tem disso. Às vezes ela vai me matar, mas eu vou falar. Às vezes a Raquel, ela veste a roupa, ela fala assim, olha no espelho e diz, você acha que eu emagreci? Aí no quarto tem um espelhão. Você acha que eu emagreci? Ou ao contrário, eu engordei? Se eu falo, eu acho que sim, engordou, ela responde,
Ai, seu insensível, não precisa falar. Se você fala ao contrário, dizendo, não, eu acho que você emagreceu, tá. Você acha mesmo? Acho. Precisa mentir. Você entende essa gente? Não entendo. Então, visão distorcida. Visão distorcida. A Bíblia diz que era verdade que existia gigante. Mas atrás de uma verdade, ou atrás de toda a verdade, nós temos que analisar uma circunstância. E existem duas maneiras de analisar uma circunstância. Ou com uma ótica, uma perspectiva espiritual, ou com uma perspectiva carnal. A perspectiva carnal é a condição de fato. É aquilo mesmo, não vai mudar. E a perspectiva espiritual é a condição da fé ou da esperança. Quem entende o que o pastor está dizendo, diga amém. Porque ao retratar, ao ecoar novamente para você, você tem que entender o seguinte: você analisa a sua capacidade, você analisa o seu jeito, você analisa todas essas situações, mas você tem que analisar também que a promessa de Deus é sobre a tua vida e que Jesus Cristo é por você. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Por quê? Porque senão nós não teremos a visão da formiga. Qual que é a visão da formiga? Eu tenho um prazo para realizar um feito. Você tem um prazo para realizar um feito. Antes que o inverno chegue, escuta o que eu vou dizer. Antes que as situações ou proíba de você fazer alguma coisa, comece a agir agora. Porque se você agir, Deus vai te dar com despojo, unção e autoridade no nome de Jesus. E a formiga sabe que ela tem uma missão e ela tem um prazo. E o que ela faz? Ela começa a trabalhar. E ao trabalhar nessa missão, ela não vê obstáculo, ela não vê ela deixa de preguiça. Ela vai para cima, eu tenho que fazer. Então o que a formiga faz? Ela vem, chega aqui, sai de lá, ela chega aqui, ela sobe aqui o púlpito, continua, dá jeito ali, sobe a parede inteirinho, dá um jeito de arrumar um buraquinho. Se não arrumar, ela vai corroendo. Tem gente que tem formiga dentro da cozinha. E você perceber, acompanhe ela. Se você acompanhar, você vai ver que ela furou o rejunte do azulejo. O que ela fez? Ela abriu um caminho onde não tinha. Quem entende o que o pastor está dizendo, diga amém. Deus te dá autoridade de você abrir caminho onde não existe, porque o Senhor é sobre a tua vida. Seja determinado no nome de Jesus. Aí a formiga dá um jeitinho, ela rompe ali, vai, a parede continua, passa por cima da parede, desce, vai até a cozinha que está aqui atrás. E lá ela carrega algo que necessita e faz o caminho todinho de volta, até chegar na sua casa. Deus está precisando de cristão determinado, que rompa caminho. E digo mais, ela é tão determinada e tão organizada, que quando ela vai sozinho, ela dá conta. E se vai em conjunto e vê alguém,
ou uma das suas morta pelo caminho, você sabe como que é. Carrega na costa e leva embora. Verdade ou não? Sim ou não? Agora tem crente, irmão, que é frágil demais. É frágil demais. Quando eu era criança, tinha uma musiquinha que a gente cantava. Eu sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar. Feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus. Sim, de Jesus. Virou até roca. Sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar. Ficou uma coisa meio enganada. Mas ouça, o cristão não pode ser florzinha, não. Não pode. Eu estou falando no sentido figurativo da palavra. Senão tem gente que deturpa o que eu falo. Uma vez, eu pregando isso, falando que o cristão não pode ser florzinha de Jesus. Eu estou falando jardim fechado. Um camarada se irritou, falou que eu chamei ele de frutinha. Olha que coisa, não é demônio, irmão? De efeminado, não tem nada a ver com nada. Eu estou falando que um pode ser florzinha. Por quê? O que acontece com a flor? Se não vem água, ela resseca. Se o sol for muito forte, ela queima. Se vem o frio, ela murcha. E assim vai. O cristão tem que ser soldadinho. Sou um soldado de Jesus, sou macho nas trevas. Não, é o contrário. Sou macho, não macho nas trevas, sou macho na luz. O cristão tem que ser soldado. Tem que aguentar um tranco. Tem que guerrear. Tem que ser como uma formiga. Ser obstinado. Convicto. Tem um tempo para realizar. A sobrevivência espiritual depende disso. E o povo de Israel viu tudo isso. Viu o fruto, viu a terra, só que não experimentou e não usufruiu de nada. Tem gente que vê a bênção, vê a vitória, só que ele não pisa na terra prometida. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo, diga amém. Deus conta com você. A circunstância nos traz a visão da situação. E aí nós começamos a entender o seguinte: toda pessoa que alcançou uma posição elevada já derrotou um gigante. Toda pessoa que já alcançou uma posição elevada é porque derrotou um gigante. E se não derrotou um gigante e foi colocado, ele será derrotado. Ele será derrotado. Eu conheci um pastor que tinha uma igreja, não chega a ser do tamanho, foi colocado numa igreja, não chega a ser do tamanho da nossa. Hoje a nossa está bem maior. Mas que tinha muita gente. E conseguiu ir diminuindo. Nunca teve a experiência de derrotar grandes gigantes. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo, diga amém. Nenhuma pessoa jamais obteve grandes vitórias sem grandes batalhas. Sem grande antes de chegar a algum lugar, antes de determinar um tempo, antes de termos uma grande repercussão de graça, temos que destruir ou entrar numa grande batalha. Senão o milagre não acontece. E geralmente, quem não está preparado para a batalha, para o confronto, não está preparado para administrar as bênçãos de Deus. Se coloque em pé.